Olá, meu nome é João Paulo, eu sou aluno do 7º semestre do curso de licenciatura em matemática pela Universidade Estadual do Ceará, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil. Irei fazer uma breve abordagem acerca das seções cônicas. O que vem a ser essa seção cônica é uma abordagem não muito estendida, mas uma introdução, porque o assunto é um tanto extenso, é um assunto que requer muito tempo de estudo, mas faremos algumas introduções, algumas abordagens. O que é uma seção cônica? Exposições sobre as cônicas são conhecidas antes da época de Euclides. Euclides viveu aproximadamente lá pelo século III a.C. Porém, logo foram superadas pelo trabalho mais extenso escrito por Apolônio de Perga, lá também pelo século III a.C., um dos seus contemporâneos. Mas coube a Pierre de Fermat, que já é mais recente, do século XVII depois de Cristo, a descoberta de que as seções cônicas podem ser expressas por equações do segundo grau nas coordenadas x e y. Chamam-se cônicas as curvas originadas de cortes de cones, ou seja, são as curvas geradas ou encontradas na intersecção de um plano com um cone circular reto de duas folhas. Para quem não lembra direito, a figura do cone, a gente colocou aqui uma imagenzinha de um cone, apenas para fazermos a representação. Mas vamos adiante. Aqui temos um busto, do Apolônio de Perga, que citei no slide anterior, um dos estudiosos, um dos precursores do estudo das seções cônicas. Podemos observar aqui de forma expressa esses cortes que são feitos no cone e geram essas figuras, a parábola, a circunferência, a elipse e a hipérbole. Observe que cada corte ele é particular. A parábola tem esse corte gerando essa figura, a circunferência já tem uma outra direção do corte, a elipse também, uma outra direção, e a hipérbole, um corte diferenciado aqui. Superfície cônica de revolução. Que é isso? É a superfície gerada por uma reta que contém um ponto fixo, vértice. Observemos aqui o vértice. Aqui temos o vértice e aqui temos a geratriz. E que se desloca, no caso, essa superfície, seguindo uma linha. A figura mostra uma superfície cônica aberta, que o cone ele vai ser o resultado do giro dessa geratriz. Quando essa linha fizer um giro, isso vai resultar na figura do cone. É um cone. Que todos sabem o que seja um cone. Mas o sólido formado por uma superfície cônica fechada, que é a figura do cone. Observe que ele possui uma base. Essa base ela se estende, ela se apoia sobre um plano. E aqui nós temos o vértice, aqui o pico desse cone. Ok? O
que se entende por base e vértice de um cone? A base é a superfície resultante da intersecção de um dos planos com a superfície cônica fechada. O vértice do cone é o vértice da superfície cônica. Então, aqui nós temos o ponto mais alto, né, que é o vértice. Esse vértice ele converge até esses pontos periféricos aqui da base. Então, são esses segmentos que partem do vértice até a base que vão formar o cone. E a geratriz? O que é a geratriz? Já falamos um pouquinho, rasteiramente, sobre a geratriz. Notem que a geratriz é esse segmento de reta que parte aqui do vértice até a base aqui do cone. É o segmento de reta que une o vértice a um ponto da periferia da base. A geratriz não é a mesma coisa da altura. Note que a altura é a distância que nós temos do vértice até o plano. Enquanto que geratriz é a linha, essa distância, né, do vértice até o centro aqui do cone. Então, a geratriz e a altura são coisas diferentes. E altura e eixo também são coisas diferentes. O primeiro corte, ou a primeira seção cônica que vemos neste estudo é a circunferência. Observe aqui alguns detalhes, alguns pontos da circunferência. Aqui nós temos o eixo, né, que é essa linha central, representado aqui com a letra E. Temos o vértice, que é esse pontinho aqui. Temos o plano, vamos chamar de alfa, representada por uma letra grega. Observe que nesta seção cônica, circunferência, o plano alfa, ele corta o cone de forma que o eixo do cone seja perpendicular. Observe, o eixo, esse aqui é o eixo do cone, ele está sendo perpendicular ao plano. Então, quando acontece isso, nós temos a figura, né, da circunferência. Outra seção cônica é a hipérbole. Observe que o plano ele corta de uma forma diferenciada o cone. Inclusive os dois cones, né? Temos aqui o cone, a parte inferior, e o cone aqui na parte superior. Então, o plano alfa ele corta o cone de forma paralela ao eixo. Aqui nós temos o eixo e aqui nós temos o plano. Então, o plano ele está paralelo ao eixo. Quando acontece isso, nós temos a hipérbole. Parábola. Colocamos uma parabólica para representar a figura da parábola. Quando o plano alfa for paralelo a uma geratriz do cone, nós já vimos o que é a geratriz. A geratriz é essa linha aqui, ó, nesse cone inferior, ou essa linha, tanto faz desse lado quanto desse outro. Mas, como nós fizemos o corte aqui, vamos tomar como referência essa geratriz. Observe que o plano ele está paralelo a essa geratriz. Quando acontece isso, temos a figura da parábola. Note a imagem aqui, que está destacada, está pintada.
é a imagem da parábola. E, por último, temos a elipse. Quando o plano alfa, representado pela letra grega, for oblíquo ao eixo, aqui nós temos o eixo. Esse plano, observe que ele corta o cone nessa direção. Ele nem está paralelo, porque para estar paralelo ele tinha que seguir a mesma direção aqui da geratriz. E também não está perpendicular, porque ele teria que fazer um ângulo de 90 graus, como no caso da circunferência. Então, quando acontece isso, quando o plano for oblíquo ao eixo, não paralelo à geratriz, temos uma elipse. O plano corta apenas uma das folhas do cone. Observe que ele cortou apenas essa folha aqui. Ok? Temos a representação, a figura aqui do sistema solar. E a órbita dos planetas, eles seguem, né, essa figura, essa direção elíptica. Na sequência, nós iremos apreciar uma animação que demonstra de uma maneira mais clara, mais dinâmica, estas seções cônicas. Observamos aqui como se forma um cone. Temos aí o eixo e a geratriz. Observamos que esse giro vai formar um cone duplo de revolução. Temos aí a parte central, aí o vértice. A geratriz. O eixo, parte central. A base circular. Aqui o ângulo de 90 graus. A diretriz. Temos aqui a folha. Dois cones. A folha superior, cone superior, e a inferior. O ângulo do vértice. Seções cônicas. São os vários cortes que podem ser feitos, como observamos aí, com o plano. Esse plano vai cortando a figura, o cone. Observamos aí como se forma a circunferência e as demais cônicas. Cada uma com seu corte particular. Elipse. Observe como se forma a elipse. Olha a disposição do plano. Formação do ângulo, menor que 90 graus. A menor que B. Elipse. O círculo, né, diferentemente, forma um ângulo de 90 graus. Parábola. A gente observa a disposição aqui do plano, A igual a B. Esse ângulo é igual a esse. Parábola. Hipérbole. Outro corte que se faz no cone. Temos essa
disposição aqui do plano, formação deste ângulo. Observe que temos dois cortes, tanto o cône superior como o inferior. Hipérbole. Espero que tenham aproveitado o máximo e que a explanação tenha sido o mais claro possível.